Olá pessoal, mais um vídeo da nossa série Sommelier de Sonetos. Este é o quarto vídeo. Hoje leremos Augusto de Lima, ou Antônio Augusto de Lima, que não é tão conhecido quanto os poetas que lemos até agora, mas que tem uma obra poética riquíssima e que era um grande sonetista também. Augusto de Lima nasce em Minas Gerais em 1860 e falece no Rio de Janeiro em 1934. Ele foi jornalista, foi jurista, deputado, político, inclusive governador do estado de Minas Gerais. Durante a gestão dele, inclusive, que a capital, que antes era Ouro Preto, passou a ser Belo Horizonte. E de, também foi um poeta, como eu disse, teve essa vida pública, política e também uma vida literária que precisa ser resgatada. A obra dele, como eu disse, é riquíssima. Ele tem excelentes sonetos e outros textos poéticos. A obra dele é caracterizada por essa busca por uma perfeição formal típica dos parnasianos. Em relação à temática, ele desenvolve reflexões filosóficas, existenciais, bastante agudas e profundas, e também tinha uma espécie de concepção mística, panteísta da vida. O soneto que leremos hoje se intitula Evangelho e Alcorão. Então vamos a ele. Evangelho e Alcorão, Augusto de Lima. Num tom de voz que a piedade ungia, falava o padre ao crente do Alcorão, que no leito de morte se estorcia. Implora de Jesus a compaixão, deixa mafoma ao filho da heresia e abraça a sacrossanta religião. Do que morreu por nós e concluía, se te queres salvar, morre cristão. Ao filho de Jesus, o moribundo, ergueu o olhar esbranquiçado e fundo, onde da morte já descia o véu. Mas logo se estorceu na ânsia extrema, e ao ver da redenção o triste emblema, ruge expirando, Alá nunca morreu. Muito bom esse texto. Ele tem um efeito cômico. A gente vai, na interpretação, na análise, entender como esse efeito cômico é construído. A gente vai ver que é por conta da quebra de uma expectativa criada pela própria narrativa. Mas antes de entrarmos na análise do sentido, do significado, do conteúdo do soneto, vamos para a parte externa, como está sendo aqui na série. Fazemos a análise estrutural, formal, depois a análise de conteúdo e de sentido. É um soneto decassílabo, 10 sílabas poéticas todos os versos, e tem uma variação, uma pequena variação em relação aos versos, que alguns são sáficos, a maioria são versos heróicos, mas nós temos a presença de alguns sáficos aí. Lembrando que sáfico é aquele verso que tem ênfase na quarta, na oitava e na 10ª sílabas. Além de termos aí dois sáficos, nós temos um andrógeno. O que é o andrógeno? Essa é uma nomenclatura que o Glauco Matoso, grande sonetista brasileiro, deu ao verso, que pode ser lido tanto com acentuação heróica como com acentuação sáfica, ou seja, existe uma tensão rítmica no verso que possibilita essa dupla leitura. Uma leitura com ênfase na quarta, oitava e 10ª, e uma leitura com ênfase na sexta e na oitava, na sexta e na 10ª. Ok? Trata-se do 11º verso, que é o último verso do primeiro terceto.
ok? O esquema de rimas varia um pouco nos quartetos em relação aos outros poemas que lemos. A, B, A, B. Ungia rima com extorcia, Alcorão com compaixão. Heresia com concluía, religião com cristão. Muitas dessas rimas, inclusive, são rimas ricas, né? Por exemplo, heresia com concluía. Heresia é substantivo, concluía é verbo. A gente tem aqui, ó, véu com morreu, uma rima rica também, porque véu é substantivo e morreu é verbo. A gente tem então nos tercetos o esquema de rimas CCD, moribundo rimando com fundo. Aí véu rima com morreu, porque é o D, D. E temos EE, extrema com emblema. Do ponto de vista formal também podemos destacar aí a presença da apóstrofe, que é a figura de linguagem que faz uma referência, uma invocação do interlocutor ou de algum outro ser ou pessoa ou personagem. Por exemplo, no segundo quarteto, o padre interrompe o discurso dele para fazer uma invocação, uma apóstrofe. Deixa Mafoma, ó filho da heresia. Mafoma aqui é uma variante de Maomé, ok? É um termo não tão conhecido, mas seria o equivalente a Maomé, né? O profeta do islamismo. Deixa Mafoma, ó filho da heresia. Essa invocação é uma apóstrofe. A gente tem inversões também, como é bem característico dos sonetos. No primeiro e segundo versos, num tom de voz que a piedade ungia, falava o padre ao crente do Alcorão. Se colocássemos na ordem direta, seria algo como o padre falava ao crente do Alcorão numa voz piedosa, num tom de voz piedoso, ou num tom de voz que a piedade ungia. Mas está invertido, a oração está invertida, justamente para dar ênfase no modo com que o padre fala ao muçulmano. Não, a ênfase não está no sujeito padre aqui, no primeiro verso, nos dois primeiros versos, mas no modo com que ele fala, ou seja, ele está se dirigindo ao muçulmano em agonia, e o que está destacado aqui é a maneira com que ele faz isso, que é importante no significado do poema. Também temos a presença do discurso direto. A gente percebe aqui que o soneto é um soneto narrativo e o escritor, o poeta, dá voz às personagens retratadas. Então nós temos duas personagens, né? A gente tem o padre e o muçulmano, o moribundo, e o escritor dá voz a ambos. Um discurso direto. Isso dá uma vivacidade à narrativa. É como se nós estivéssemos presenciando aquela cena. Ela se torna mais vívida diante dos nossos olhos. A estrutura, uma coisa interessante que eu percebi analisando este soneto é que a estrutura dele se parece muito com a estrutura de um conto. Um conto, segundo Massa Moisés, grande teórico da literatura em língua portuguesa, seria uma narrativa relativamente curta, em que se estabelece um conflito, uma situação, problema, desenvolve-se essa situação, esse conflito, até o ponto máximo, ao clímax, e após chegar
após se chegar a esse clímax, há uma resolução, um desfecho para esse conflito anteriormente situado, anteriormente colocado. Então, se observarmos este soneto, poderíamos dividi-lo desta forma, na estrutura de um conto. A primeira estrofe seria justamente a apresentação do conflito. Qual é o conflito? Existe um muçulmano, o crente do Alcorão, que está prestes a morrer, está ali agonizando. E um padre chega até ele, se aproxima, o aborda para tentar ministrar-lhe a extrema unção. Este é o conflito. Então a gente já imagina, não pode dar certo isso aí. Como que isso vai se resolver? O conflito se coloca no segundo quarteto, na segunda estrofe, é desenvolvido esse conflito. Existe uma tentativa do padre de convencer esse muçulmano, existe uma linguagem apelativa, uma linguagem imperativa para que o muçulmano deixe a fé dele e aceite ou se renda à fé cristã. Na terceira estrofe, a gente tem o que seria o clímax, porque a gente imagina, a gente chega àquele ponto de tensão em que o conflito precisa ser resolvido, solucionado. Precisa haver um desfecho. A situação chega a um tal ponto que ela vai ter que ter uma resolução. E na última estrofe, no último terceto, a gente tem o desfecho, a conclusão. É a mesma estrutura de um conto. Um soneto narrativo muito bem construído, e para que você tenha esse efeito de uma história bastante vívida diante dos olhos, com a presença de diálogos, a presença de descrição, o estabelecimento de conflitos, desenvolvimento desse conflito, você fazer com que toda essa estrutura narrativa caiba dentro de 14 versos, realmente não é fácil. E o nosso grande Augusto de Lima conseguiu fazê-lo com proeza, com maestria. Ok? Acabamos antecipando alguma coisa referente ao sentido do texto, mas vamos fazer algumas considerações a mais. Então, como eu disse, existe essa ênfase no modo com que o padre se dirige ao crente do Alcorão ou ao muçulmano, porque é essencial a maneira com a que o padre fala, porque ele está tentando convencer o muçulmano. Ele está interpelando, ele está se referindo, ele está chamando o muçulmano à conversão ao cristianismo. Falava o padre ao crente do Alcorão que no leito de morte se estorcia, ou seja, ele estava se debatendo, se mexendo, prestes a morrer. O padre, vendo essa cena, diz ao moribundo: implora de Jesus a compaixão. Deixa-ma foma, ó filho da heresia, e abraça a sacrossanta religião do que morreu por nós. Então ele está evangelizando, ele está pregando para o muçulmano, para que nos últimos momentos ele se
renda a fé cristã. E concluía: se te queres salvar, perdão, morre cristão. Ou seja, você está morrendo. Você está indo aí, não tem mais jeito. Então, se você quer se salvar, você tem que morrer cristão. Ou seja, antes de morrer, você precisa se converter ao cristianismo. Do contrário, se perderá. Por quê? Porque você é filho da heresia, você está no caminho errado. Você precisa deixar o caminho errado e vir para a sacrossanta religião daquele que morreu por nós. Prestem atenção neste verbo, morreu. O verbo morrer aqui no passado indica um ponto muito importante na teologia cristã, que é o ponto do sacrifício vicário de Cristo. Então, Cristo morre pela humanidade para remir os pecados da humanidade. Ao Filho de Jesus, o moribundo, então aqui, ao Filho de Jesus é uma referência ao Padre. O Padre seria o Filho de Jesus, ou seja, um representante de Deus, o representante de Jesus na Terra. Também existe uma inversão aqui, ó. Ao Filho de Jesus, o moribundo, ergueu o olhar esbranquiçado e fundo. Se colocássemos na ordem direta, teríamos algo como: o moribundo ergueu o olhar esbranquiçado e fundo ao Filho de Jesus. Ou seja, o moribundo é o muçulmano, o Filho de Jesus é o Padre. Quem ergue o olhar é o moribundo. Ergue o olhar a quem? Ao Filho de Jesus, ou seja, ao Padre. E o olhar dele está esbranquiçado e fundo, onde da morte já descia o véu. Ou seja, aquele olhar já quase sem vida, quase sem brilho. Mas logo se estorceu na ânsia extrema, e ao ver da redenção o triste emblema, ruge expirando: Alá nunca morreu. É muito engraçado isso. Aqui é o clímax. A conjunção adversativa vem justamente quebrar a expectativa de que talvez o muçulmano, por estar na situação em que está, ou seja, de extrema fragilidade, no leito de morte, ele acabe se entregando à fé cristã por desespero, né? Acabe pelo medo da condenação, com medo da condenação, renegando a sua própria fé. Mas não é isso que acontece. Essa expectativa é quebrada. E aí que se cria o efeito cômico. O humor, ou uma das estratégias do humor, é justamente a quebra de expectativa. Então, existe a expectativa criada no terceto anterior e a quebra dessa expectativa no terceto final, na chave de ouro. Mas logo se estorceu na ânsia extrema, e ao ver da redenção o triste emblema, ruge expirando: Alá nunca morreu. O triste emblema aqui talvez seja uma referência a um crucifixo, o triste emblema da redenção, né? O moribundo está se estorcendo, está se revirando na ânsia extrema, ou seja, na ânsia última, naquela ânsia, naquele espasmo final de vida, e vê esse triste emblema da redenção, qual seja, provavelmente, a cruz com o Cristo crucificado e morto. E ele ruge, ou seja, ele tira do fundo, né, do seu ser, consegue tirar forças de onde quase não existe mais, porque ele está morrendo, e solta um grito, um rugido. Ele ruge expirando, ou seja, expirando é morrendo. Ele dá um rugido final
antes de morrer, e esse rugido consiste na seguinte frase, que é uma exclamação: Alá nunca morreu. Ou seja, este Deus que você está me apresentando aí, padre, para mim, na minha concepção, é um Deus fraco, porque ele morre. Alá, o meu Deus, nunca morreu. Então esse Deus que você me apresenta aí, esse Jesus, fica com ele que para mim eu tô legal, tô de boa, ok? É muito legal esse soneto, eu acho muito engraçado. Então este foi o vídeo de hoje, mais um vídeo da nossa série Sommelier de Sonetos. Se você não assistiu os outros vídeos e quiser, é só procurar pela playlist aqui no canal, ok? E a gente se vê no próximo, ok? No próximo vídeo, no próximo soneto. Um abraço a todos e todas.